voltamos para trazer para vocês mais uma série de vídeos. Eu já fiz dogmas de fé, aparições marianas, e agora eu escolhi trazer para vocês os apóstolos, vida e martírio. Também falaremos da missão dos 12 apóstolos. Por que os apóstolos? Porque foi através desses homens que Jesus Cristo instruiu a sua igreja. A igreja católica, apostólica, romana, ela já instituída por Nosso Senhor com a sua encarnação, e o Verbo se fez carne, tinha que ter prosseguimento após Jesus ter cumprido a sua missão aqui como homem. Então, ele escolheu estas pessoas, estes homens, para dar continuidade à sua igreja, edificá-la, construí-la, a igreja física, a igreja visível, porque a igreja ela tem toda a parte visível, mas também tem a parte invisível, a parte espiritual, a parte mística, e aqui na Terra nós temos a parte física, a parte visível da igreja, que foi levada adiante pelos apóstolos, principalmente Pedro e Paulo. Mas todos eles tiveram uma grande participação na edificação da Santa Igreja de Jesus. É isso que nós iremos ver nessa série de vídeos que eu vou estar trazendo para vocês. Se eu não me engano, serão 15 vídeos, falando desses homens simples, modestos, pecadores, como eu e você, mas que aceitaram essa missão de Jesus. Os 12 apóstolos foram homens escolhidos por Jesus no início de seu ministério para auxiliá-lo. Esses homens foram treinados pessoalmente por Jesus. Por isso, eles também são chamados de os 12 discípulos. Os apóstolos eram pessoas comuns, homens de profissões diferentes, que tinham diversas falhas e fraquezas. Porém, eles foram capacitados de uma forma sobrenatural para realizar a principal missão do reino de Deus, pregar o Evangelho. Qual é a diferença entre apóstolo e discípulo? Antes de falarmos sobre quem eram os 12, é importante tirarmos uma dúvida que muitas pessoas têm. Elas ficam questionando sobre qual seria a diferença entre apóstolos e discípulos. Por que os 12 discípulos depois passam a ser chamados de 12 apóstolos? O significado dessas duas palavras, discípulo e apóstolo, responde a esta pergunta. A palavra discípulo vem do grego matetes e significa seguidor ou aprendiz. Já a palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que deriva do verbo apostelen e significa remeter, enviar. Logo, a palavra apóstolo significa enviado, agente, mensageiro ou alguém que é enviado. Nós podemos identificar na Bíblia que durante o ministério de Jesus, os 12 apóstolos eram chamados de discípulos. Mas mesmo em algumas ocasiões do ministério terreno de Cristo, o termo apóstolo também foi utilizado para se referir aos 12. Isso acontece principalmente em ocasiões em que eles eram enviados em alguma missão. Depois de sua ressurreição, Jesus enviou os seus discípulos ao mundo com a missão de pregar o Evangelho a toda a criatura e serem testemunhas dele. Por isso, a partir daí, os discípulos passam a ser designados como apóstolos. O principal é entender que a palavra apóstolo
atribui uma ênfase naquele que envia o mensageiro, sendo que o enviado passa a ser um tipo de extensão da personalidade e influência do mestre. Essa grande importância que tiveram esses homens, né? Eles eram, na verdade, uma extensão de Jesus Cristo. Foram até hoje, ou também, os presbíteros, né, os sacerdotes, né, na nossa igreja. Quem foram os 12 apóstolos de Jesus? A Bíblia responde à pergunta sobre quem foram os 12 apóstolos em 3 passagens diferentes. Em Mateus, capítulo 10, versículo 2 ao 4, em Marcos capítulo 3, versículo 16 ao 19, e também em Lucas, capítulo 6, versículo 13 ao 16. Utilizando como base o texto do Evangelho de Mateus, temos os seguintes nomes: Simão, chamado Pedro, o apóstolo Pedro; André, irmão de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago, o apóstolo João; Filipe, não confundir com Filipe evangelista, citado no livro do Atos, é outro Filipe, é o primeiro Filipe; Bartolomeu, também chamado de Natanael; Tomé, também chamado de Dídimo, o que não acreditou, né? Mateus, o publicano, né? Chamado também de Levi; Tiago Maior, filho de Alfeu; Judas, também chamado Lebeu, ou Judas Tadeu; Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E aqui na série de vídeos nós também iremos falar de São Matias, né, que foi o apóstolo escolhido depois que Judas se enforcou, né, e fez tudo o que fez, né? Então, os 11 restantes, remanescentes, escolheram Matias para substituí-lo. A gente vai falar dessa história também, da eleição de Matias como apóstolo de Jesus. Comparando os 3 textos presentes nos evangelhos, podemos notar que existem pequenas diferenças nos nomes listados. Por exemplo, Tadeu também é chamado de Judas, filho de Tiago ou Lebeu. Outro exemplo é o nome de Simão, o Zelote, que também é chamado de Simão, o Cananeu. A Bíblia também descreve que Jesus tinha outros discípulos. Em Lucas capítulo 10, versículo 19 ao 7, e se refere a isso. Porém, os 12 apóstolos foram chamados de uma forma especial, para serem os companheiros mais próximos de Jesus durante seu ministério. Aqui nessa passagem se fala de outros discípulos, Se vocês pegarem na Bíblia, a gente vai lembrar do envio dos 70, Então ali já se percebe bem claro que haviam outros também que seguiam a Jesus e pregavam o Evangelho também. Haviam mulheres também, muitas mulheres que também assumiram o ministério de Jesus. Maria Madalena, Marta, e assim vai, Tem muitas, Eles também foram designados para liderar a missão de anunciar o Evangelho de Cristo, exercendo o apostolado na estruturação da igreja cristã. Claro, nesse ponto, a exceção foi Judas, Judas Iscariotes. Também vale dizer que após Judas Iscariotes trair Jesus, mas mais tarde, que eu já falei antes, os apóstolos se reuniram, oraram a Deus e escolheram Matias para fazer parte do grupo dos 12. Essa reunião foi registrada por Lucas, no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que o apóstolo Paulo, por escolha de Deus, tenha sido quem realmente substituiu Judas. Mas, nesse caso, Paulo então passaria a pertencer ao seleto grupo dos 12 apóstolos de Jesus, e o que invalidaria a escolha do apóstolo Matias. Mas, na verdade, sobre isso é que não existe qualquer referência bíblica que sustente essa posição. O que existe na Bíblia é a confirmação do apostolado de Paulo, mas não a invalidez do apostolado de Matias. Definitivamente, Paulo não tomou o lugar de Matias. Vemos isso em Romanos,
também em Coríntios, também em Gálatas. Porque São Paulo teve outro tipo de escolha, né? A escolha de São Paulo difere da situação de São Matias. Então, por hoje era esse o vídeo que eu queria apresentar para vocês. É uma introdução a todos os outros vídeos que faremos seguidamente. No próximo domingo já estaremos falando do apóstolo Matias, né? Vamos falar só dele. E assim por diante a gente vai chegar até o final, onde falaremos nos últimos 2 vídeos de São Pedro e São Paulo, né? Que tem uma grande importância no ministério da igreja, né? Então, o intuito dessas séries de vídeos que eu tenho feito é justamente trazer no conforto do lar das pessoas, né, a catequese, né, uma catequese para quem realmente é católico de fé e que quer conhecer melhor a nossa Santa Igreja, né? Através desses vídeos você poderá, né, acompanhar de forma tranquila, né, essas mensagens que eu vou trazer para vocês. Eu pesquisei, não são coisas que saíram da minha cabeça, eu pesquisei através da Bíblia, através de conhecimentos que a gente buscou e também através do catecismo da nossa Santa Igreja. Então, aguardo vocês para os próximos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor e que os santos apóstolos nos orientem na nossa caminhada evangélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.